tem revelado seu amor a nós, e o Senhor quer nos usar como cooperadores da implantação, da sinalização, da extensão do teu reino aqui na terra. E isso para nós é um grande privilégio, Senhor Deus, e nós dizemos sim para o Senhor. E queremos mesmo ser usados por Ti para que vidas, indivíduos, famílias e comunidades sejam transformados. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler Lucas capítulo 24. Eu vou ler a partir do 17 a 19. E com isso nós vamos falar um pouquinho sobre a ação social cristã, o trabalho de transformação, o trabalho de desenvolvimento. Lucas 24, 17 a 19 diz assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Amém. Nós vemos aqui que Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado, e encontra os discípulos lá no caminho de Emaús. Vocês conhecem a história. Os discípulos não reconheceram, ele se aproximou, perguntou, e quando eles deram um resumão, depois de Jesus ter vivido já os 3 anos aqui na terra, e eles deram um resumão do trabalho de Jesus, quem Jesus era, quem Jesus foi para eles. Como que eles definiram Jesus? Varão, profeta. Interessante. Poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo. Vamos repetir essa frase? Repitam após mim. Varão, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como que deve ser a igreja de Jesus Cristo? Ela deve ter uma ação, uma inserção, uma palavra profética. Ela deve ser poderosa em obras, poderosa em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Quando eu falo para pastores, eu sempre pergunto, não sei se eu falei isso aqui ontem, mas eu pergunto, se a sua igreja, no instalar de dedos, desaparecesse do contexto onde ela está inserida, o que a comunidade ao redor ia achar disto? E nós vemos que, infelizmente, uma grande parte das nossas igrejas, isso aí é uma autocrítica, né? Nós somos igreja, nós amamos a igreja, né? A noiva de Cristo, mas grande parte das igrejas são completamente irrelevantes para o contexto onde estão inseridas. E esta não é a vocação histórica da igreja. A igreja sempre teve uma vocação de aonde ela chegou, houve transformação. Aliás, toda igreja que prega a palavra de Deus transforma, né? Mas nós poderíamos ter uma inserção muito mais eficaz, muito mais transformadora. A igreja sempre foi assim, ela chegava e mudava a realidade ao redor. Nós já estamos nas comunidades do Brasil. O potencial do Brasil e do mundo, o potencial de transformação é muito grande. Mas nós não temos desencadeado processos transformadores, e temos uma razão histórica, e existem alguns estudos e pensadores do porquê isso, tá? Que se der tempo a gente pode pincelar alguma coisa sobre isso. Mas Jesus, ele foi conhecido como varão profeta, poderoso em obras e em palavras. A igreja é bem poderosa em palavras, eu diria, no discurso. Mas onde estão as obras transformadoras da igreja, reconhecidas diante de Deus e reconhecidas diante do povo? O que é o profético? Varão profeta, o que é o profético? O que é vamos falar então, o que seria a palavra profética? Porque isso também é meio moda, às vezes, na igreja, né? A palavra profética, a conferência profética, né? O que é o profético? O que é uma palavra profética, gente? Toda a Bíblia, a direção, quem mais?
A revelação, alguém falou? A palavra reveladora. Mais alguém? Hã? A que anuncia a vontade de Deus, o desígnio de Deus. A que denuncia a injustiça também, porque anuncia a justiça de Deus. A palavra profética é a palavra anunciadora, eu definiria assim, aí tem várias formas de você definir isso, mas é a palavra anunciadora do desígnio de Deus, da vontade de Deus, o que Deus quer. Por isso que, sim, pregar a Bíblia é palavra profética também, é profetizar. Tá? Anunciar a vontade, anunciar o desígnio de Deus. A palavra profética é uma palavra, é enfatizado hoje essa coisa, a palavra que libera a direção, e o desígnio e a vontade de Deus. Mas Jesus, ele foi conhecido como profeta de palavras e de obras. Ora, o que é uma obra profética? O que então que seria uma ação profética? E aí ontem eu usei o exemplo, só para dar o exemplo mais simples, assim, é só para a gente, a título da gente compreender, porque eu vou dizer para vocês que toda ação social cristã deve ser uma ação profética. Tá? O que eu estou entendendo como uma ação profética, a obra profética? Ela está morrendo de fome, ela não tem comida. Eu entendo que no reino de Deus há provisão para todos, amém? Eu vou lá e levo a cesta básica, mas eu não levo a cesta básica para legitimar o discurso, o meu discurso, e aí sim, não estou falando contra a proclamação, mas eu legitimo o meu discurso, e aí sim se cumpre o desígnio de Deus com a salvação da alma dela, entenderam? Eu entregar a cesta básica em nome de Deus, porque no reino de Deus há provisão para todos, é uma manifestação do reino, por quê? Eu estou anunciando o desígnio de Deus através de uma ação prática, uma ação concreta. Quando ela recebe o alimento, porque no reino de Deus há provisão para todos, um pedacinho do céu toca a terra. É uma ação que aponta para o céu, aponta para o reino escatológico, o reino do porvir. Ela anuncia como será na consumação de todas as coisas, quando todas as coisas forem reconciliadas. E quando todas as coisas forem reconciliadas com o Pai, nós lemos ontem Colossenses 1, de 15 a 20, lembram? Haverá provisão para todos. Então, esse gesto simples, dá uma sopa, dá um alimento para quem tem fome, não tem alimento, não tem o que comer, aponta para uma realidade futura do reino de Deus. Nesse momento, cumpre-se o desígnio, a vontade de Deus, e um pedacinho do céu toca a terra. Portanto, é uma ação, podemos sim chamar de uma ação profética, uma ação transformadora, uma ação que anuncia o reinado de Cristo, como David Bosch define reino de Deus, o reinado de Cristo. Nesse momento, Deus reinou, porque houve provisão. Vocês entenderam isso?